mães! Hoje a gente vai conversar com a nutricionista especialista em nutrição clínica em pediatria, Heloísa Tavares. Oi, Heloísa, obrigada por ter vindo, porque as nossas mães estão cheias de dúvidas. Então eu vou começar com a primeira, tá? Até quantos meses a mãe deve amamentar o bebê? Então, na verdade, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja feito o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, né? Mas isso vai depender, claro, do desenvolvimento e do crescimento do bebê. E quem tem mais leite do que 6 meses? Então, não existe assim, a Organização Mundial da Saúde recomenda até 6 meses, mas, assim, teoricamente, uma mãe pode amamentar até 2 anos de idade. Só que desde que não atrapalhe o esquema alimentar. Porque o que acontece é o seguinte, se a criança fica mamando o dia todo, ela deixa de comer outros alimentos, então não é legal. A gente preconiza, a gente recomenda que se foi uma amamentação que a mãe não teve nenhum tipo de problema, que a criança está bem, então que comece a introduzir os alimentos sólidos e semissólidos a partir dos 6 meses de idade. E agora uma dúvida minha, o bebê precisa tomar água? Se ele for amamentado exclusivamente até 6 meses, ele não precisa tomar nem chá, nem suco, nem água, porque o leite hidrata. Tá. Né? Agora, depende da linha e da conduta do pediatra. Terão pediatras que vão orientar para tomar água, mas o que é interessante na hora de beber água é que a mãe coloque ou num copinho ou numa colherinha, nunca numa mamadeirinha que a gente chama de chuquinha, porque senão acaba ficando com aquela coisa da mamadeira, porque se ele já está amamentando no peito, se a gente começa com a chuquinha, coloca um bico aí na água, é mais fácil, confunde. Sai mais fácil, né? Então aí a criança deixa de mamar, porque dá mais trabalho para ele fazer o movimento de sucção e acaba tomando na chuquinha. Então aí a gente dá água e a gente acaba perdendo todo o aleitamento. E o que é um desmame precoce? É um desmame que se dá antes dos 6 meses, né? Então, quando acontece da mãe não ter mais leite ou tiver algum outro problema, então aí começa ou com a formulação artificial, do leite artificial, e começa, dependendo da orientação do pediatra, colocando os alimentos semissólidos e sólidos. Como que acontece? Assim, a mãe vai sentindo que cada vez vai tendo menos leite? A criança vai a uma consulta ao pediatra e não ganhou peso. O acompanhamento do peso, né? E aí você consegue perceber. Ou então a criança é aquela criança que chora o dia todo e fica fica mamando o dia todo. Então alguma coisa não tá legal. Então aí precisa ser revisto. Qual que é a importância de um desmame bem conduzido para a vida do bebê? Nossa, acho que é um passo primordial na vida de um indivíduo, nem de um bebê, né? Porque a partir do desmame, a criança começa a descobrir os sabores, né? Que até então o leite é mais adocicado, então ela tem aquela coisa do doce. Por isso que a gente gosta tanto do doce. Uma das razões da gente gostar do doce é justamente essa. Então, o hábito alimentar, o gosto, as aversões vão ser caracterizadas por conta dessa fase, né? Vai ter descobertas de textura, vai desenvolver toda a musculatura, né? Através da mastigação, da deglutição. Então, para mim, assim, é um momento primordial. Então, é um momento que precisa de muita atenção, né? Tem todo o estresse da amamentação, da culpa da mãe, né? Se tá com muito leite ou não. Mas o desmame, né? Essa coisa, ele é tão importante quanto se não for mais, se não for mais, porque vai caracterizar o hábito alimentar do indivíduo. Primeira coisa, a gente tem que começar com o suco de fruta, né? Então, o suco de fruta, sempre escolher uma fruta, não mistura duas de uma vez. Precisa fazer uma vitamina. Não precisa fazer tutti-frutti, sabor tutti-frutti, né? Que a mãe dá aquela ânsia, né? E sempre começar com uma fruta e tá tentando usar 2 vezes, pelo menos, aquela fruta. Então, vamos supor, um suquinho que as crianças gostam, sei que a gente começa. Um suco de laranja-lima, que é mais adocicado, não é tão ácido. Então, dá um dia, a gente começa com o suco no intervalo da mamada da manhã. Então a criança acorda, mama, depois no intervalo do lanche da manhã, a gente começa a dar um pouquinho de suco. E o que é importante também, que eu esqueci de falar, né? A criança ela só está preparada para receber os alimentos semissólidos e sólidos a partir dos 6 meses que o aparelho digestório está pronto para receber as enzimas e assim por diante. Quando eu comecei com o suco, aí uma semana mais ou menos o suco, uns 4 a 5 dias, aí eu passo para papa de fruta. É sempre amassada com o garfo, nunca liquidificada e nunca
Sem na refogada, peneira. liquidificada e nem peneira, nada. Não, precisa ser amassadinha mesmo. Começamos com o suco, à tarde passa com a papinha, a mesma coisa. De uma maneira geral, assim, não tem problema qual fruta. Na Mas prática, cita pode algum, ser assim, 3. as que a gente gosta: banana, Tá. maçã, pera, mamão, abacate, às vezes, mas já é um pouquinho mais, já é uma das últimas frutas porque tem muita gordura, mas sempre de pouquinho. Com relação à introdução da papa salgada. A papa salgada começa sempre no horário do almoço. Então, a partir do momento que eu já estou uma semana com o suco, com a papa de frutas, eu começo Com a salgada. Mas salgada. posso fazer uma perguntinha? Pode. Você vai adicionando o suco, depois é suco e papa doce, depois suco, papa doce, papa E salgada. o almoço. Tá. Isso, começa com o almoço, com a papa salgada. Né? É tudo passinho por passinho, né? Não adianta querer já, né, pular. Sempre começa com um pouquinho, vai aumentando e vai aumentando. Porque o bebê também não está acostumado, né? Com, É tão bonitinho quando eles fazem careta, né? Você dá, assim, ele cospe. Então, É muito fofo. Então, começa com os tubérculos. Então, a batata, uma mandioquinha, uma mandioca, uma cenoura. Não precisa pôr sal, nada disso. É não verdade. esqueça que o bebê não pode, não precisa de sal porque ele não conhece. Porque senão só fica na batatinha, só fica na... Então a gente vai aos poucos. Então, tubérculos são os primeiros, depois a gente introduz uma folha. Então, batata, cenoura e um espinafre, por exemplo. Batata, cenoura, mandioquinha e escarola. Então, você vai incrementando. E depois de umas 2 semanas com essa papinha de legumes, que a gente chama, a gente acrescenta a proteína. Ou carne, ou frango. E tem pediatras que permitem peixes. Eu particularmente, na minha conduta, eu não dou ainda, quando o bebezinho é muito novinho, peixe. Porque eu tenho medo da espinha, às vezes tem alergia. Então, eu não sei de onde é a procedência do peixe, é mais complicado. Então, eu não gosto, eu libero mais tarde. Mas tem pediatras que não tem problema. E aí depois vai acrescentando proteínas de origem vegetal, um feijãozinho, uma lentilha, um grão de bico. Depois já pode colocar um temperinho, então tá incrementando com azeite de oliva, um óleo de canola. Depois, assim, na fase final, acrescenta um macarrão, o arroz. Ai, Elô, adorei, muito obrigada. Foi Ai, super que bom. claro, eu que não sou mãe já entendi tudo. Tô pronta pra alimentar bebês. A gente pode deixar umas brincando. receitinhas, se você Ai, quiser. pode? Pode. Ai, que ótimo. Então, mães de primeira viagem, acessem a nossa seção de goodies para pegar a receita das papinhas da Elô. Obrigada, até a próxima.